trabalha com uma definição de luto como uma reação ao rompimento de um vínculo importante e significativo para aquela pessoa, né? Luto é reação e luto é processo, né? Então, além desta reação ao rompimento de vínculo, existe um processo de adaptação a uma realidade que muda a partir daquela morte. Quando a gente fala de luta, a gente fala de vínculo. A gente só se enluta porque há um vínculo. Não é um processo linear, porque quando a gente fala de fases, dá uma ideia de linearidade. Então você passa pela primeira fase, depois você vai para a segunda, depois para a terceira, até que você chega na última e tem um desfecho, né? Não é assim que a gente vê o luto. O luto não é linear, o luto não termina, ele se transforma, mas para sempre a gente vai precisar lidar com esses dois estressores. Claro que de uma maneira mais tranquila ao longo do processo, mas ele vai estar presente o tempo todo. E ele nunca vai culminar, você nunca vai voltar a ser quem você era antes. Embora esse seja um desejo muito comum dos enlutados, né? Quando é que a minha vida vai voltar a ser como ela era antes? Não vai, né? A gente se reorganiza, mas a gente vai se reorganizar em algo que é diferente daquilo que era antes. Então, como eu falei, ele é uma reação, a gente reage. Ninguém gosta de perder algo importante. Então, quando isso acontece, a gente vai reagir, né? Nós temos várias dimensões em que isso acontece. Nós teremos alterações físicas, né? Então, aumento de apetite, diminuição de apetite, ganho, perda de peso, alterações na sexualidade, né? Aumento da libido, diminuição da libido. Nós teremos reações na dimensão cognitiva, então o enlutado pode ter a sua memória, a sua concentração comprometidas. Nós teremos reações emocionais, então toda a gama de emoções e sentimentos que você puder imaginar, desde as mais conhecidas, né? Tristeza, raiva, culpa, saudade, até outras que também podem fazer parte do processo como alívio, né? Às vezes após um processo longo de adoecimento, o enlutado também pode experimentar um pouco de alívio com aquela morte, né? A gente tem alterações comportamentais, então as pessoas às vezes podem querer se isolar um pouquinho mais, ou ao contrário, elas querem ficar muito perto de todas as outras pessoas importantes para elas. Alterações na espiritualidade, porque a gente não passa por esse processo sem questionar os nossos valores, as nossas crenças, a nossa relação, né, com o transcendente. Então, né, a gente vai construindo uma narrativa para esse capítulo da nossa vida que faça sentido para a gente, né? E que a gente fala de integração do luto, né? E que isso possa caber, encaixar, né? Em quem a gente é, em como a gente se vê, né? Em como a gente conta a história da nossa vida. O que da minha mãe ficou comigo, né? O que do meu pai ficou comigo, o que do meu marido ficou comigo, o que do meu filho ficou comigo, que agora faz parte de quem eu sou. Eu costumo dizer que o luto tira muitas coisas da gente, a morte tira muitas coisas da gente, mas ela nunca vai tirar o amor que a gente compartilhou e as histórias que a gente viveu junto dessa pessoa. A gente não esquece quem morreu, nunca de modo algum, né? A gente passa a se relacionar com esta figura de um outro jeito, mas ela vai estar para sempre com a gente. É que a gente vive num mundo
que não aguenta a dor do outro, né? Então, quando o outro começa a falar, ai, não fala disso não, que você só vai ficar triste, né? A pessoa já está triste. Ela não vai ficar triste porque ela está falando da pessoa que morreu, né? Ela já está triste. Às vezes a gente só precisa ter um espaço para ouvir, né? A religião, ela pode ser tanto um fator de proteção como um fator de risco para o processo de luto, né? Como eu falei para você, o luto tem uma dimensão espiritual, né? A gente questiona os nossos valores, a gente questiona o que eu estou fazendo aqui na vida, né? O que é vida, o que é morte. A gente questiona tudo isso. Se a religião é uma religião acolhedora, às vezes não é nem a religião, mas se aquele grupo, né, é um grupo acolhedor, é um grupo que dá espaço para a dor, é um grupo que não vai dizer, ué, mas você não confia em Deus? Você não confia nos desígnios de Deus? Cadê tua fé? Né? Então, se não tem falas nesse sentido, ela pode ajudar e muito em lutar a atravessar esse processo. Agora, quando a religião, né, então, diz que se o enlutado está sofrendo é porque ele não tem uma fé forte o suficiente. Quando a gente ouve falas do tipo, não fala sobre ele, porque senão ele não vai estar bem lá onde ele está, né? Aí a religião pode atrapalhar bastante o processo de luto. Faz as contas, né? A quantidade de brasileiros enlutados hoje, por conta dessa pandemia. Isso sem falar de todas as outras mortes que aconteceram nesse período, porque, né, a gente sabe que o sistema médico ficou bastante comprometido para dar conta das outras demandas, né? Então, como todos nós estávamos envolvidos nessa situação, ameaçados, vivendo essas perdas, tudo isso batia também na gente, né? A sensação é de quando vai chegar a minha vez. No auge da pandemia, a gente estava o quê? Com mais de 3.000 mortes por dia. Olha que coisa louca, né? 3.000 mortes por dia é como se caíssem, o quê? 15 aviões, 20 aviões, dependendo do tamanho, 30 aviões, tem uns que só cabem 100 pessoas, 30 aviões de uma única vez. Então, foi algo assim tão impactante, tão ansiogênico, né, que não teve como não falar disso. É muito comum na nossa sociedade que a gente não fale abertamente sobre morte com as crianças, né? Eu escuto muito assim, não, daqui a pouco ela esquece, né? Daqui a pouco ela tá brincando. É claro que daqui a pouco ela vai estar brincando, porque a criança entende o mundo através da brincadeira. Mas isso não significa que ela não tenha percebido que algo importante aconteceu e que ela não vai reagir àquilo. E acho que quanto mais a gente puder falar, eu não sei se essa ansiedade e esse medo passam totalmente. Talvez um pouquinho dele fica, mas eu acho que a diferença é que a gente vai podendo construir recursos dentro da gente para lidar com isso. O que eu posso fazer para te ajudar a atravessar mais esse capítulo da tua vida? Né? Qual é o seu medo? O seu medo é que você morra com dor? O seu medo é que você não morra perto das pessoas que você ama? O que eu posso fazer para te ajudar nesse sentido? Atravessar um processo de luto sozinho não é que é impossível, mas é mais difícil, né? Então, mapeia a sua rede de apoio, com quem você pode contar, né? Quem são as pessoas que possam estar lá por você? Se estiver muito difícil, e aí, Lucas, não sou eu que vou dar essa medida, é o enlutado que vai me dizer, né? Se estiver muito difícil tolerar todos esses sentimentos, ou se estiver muito difícil se ajustar nesse mundo, né, que muda a partir da perda, aí talvez seja a hora de procurar uma ajuda especializada, ou de um grupo de apoio, ou mesmo de um psicólogo especializado no atendimento a enlutados, né? Não deixa as pessoas dizerem para você o que você deve sentir e o que você deve fazer, até porque a gente faz o que a gente dá conta, né? Então, não permita que as pessoas invadam o seu espaço e digam como você tem que se sentir, o que você deve fazer, né?
E aí eu acho que buscar informações sobre luto ajuda muito, porque com informação a gente se fortalece e a gente se autoriza a viver o que a gente está vivendo. Hoje em dia nós temos muitos livros que falam sobre luto, que contam a história, né? Às vezes autores que atravessaram um processo de luto e colocaram ali no livro a sua história, e aí pode ser um canal para a gente se identificar, para a gente normalizar alguns processos, para a gente se fortalecer. Eu acho que o mais importante é, você não precisa passar por isso sozinho.